Oi gente, tudo bom? Estamos aqui no quadro Pais e Filha Comentam. Bom, hoje vamos falar sobre a decisão do STF que declarou o Moro como um juiz parcial na condenação do Lula. Estou aqui com o Paps Poderoso, fala bem-vindo. Bem-vinda, filha poderosa, bem-vindo. Paps Poderoso, vou te fazer algumas perguntas, tá? A vamos primeira lá. pergunta é... Gente, olha aqui, ó, que garota estudada. Quais são os fatos que envolvem a suspeição do juiz Sérgio Moro? Veja, são vários fatos. Não podemos dizer que a suspeição é fruto de um único comportamento de Sérgio Moro. É um conjunto de situações que mostram a sua suspeição. Algumas delas que estão colocadas no âmbito do processo. Por exemplo, a busca e apreensão que ele determinou no presidente Lula, sem que ele efetivamente tivesse tido essa necessidade, sem que o presidente tivesse sido intimado para prestar um depoimento. A divulgação ilegal, reconhecidamente ilegal, do áudio mantido, do áudio da conversa entre Dilma Rousseff e Luiz Inácio Lula da Silva, que ele divulgou parcialmente de forma descontextualizada, que inclusive isso foi um dos fatores que impulsionou o impeachment. Há vários fatos. Num segundo e último momento, apareceram as mensagens que o The Intercept divulgou e que depois a Polícia Federal veio a coletar. Essas mensagens são devastadoras. Alguns vão dizer, mas espera aí, essas mensagens não foram obtidas por um hacker? Não é uma prova ilegal? Veja, haverá essa discussão sem sombra de dúvida, mas uma posição que existe na doutrina da jurisprudência é que provas ilegais não podem ser utilizadas para condenar alguém. Mas para absolver, pode. Então, neste caso, me parece que mesmo que o Supremo tivesse valorado essas conversas do Intercept, na medida em que não houve nenhuma refutação sobre a sua autenticidade, seria um claro elemento comprobatório da absoluta suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. Esse julgamento ele já tinha sido começado faz tempo, né? E alguns ministros mudaram a posição. O que você acredita que levou esse outro entendimento, essa mudança de rumo aí no entendimento do Supremo? Eu acho primeiro que os fatos foram se sucedendo. Um outro fato relevante para entender o que acontecia é quando o Sérgio Moro resolve pedir a exoneração do cargo de juiz e resolve aceitar ser ministro de Bolsonaro, o presidente que ele havia indiretamente ajudado a eleger, quando determina a prisão de Luiz Inácio Lula da Silva, que era o primeiro colocado nas pesquisas eleitorais naquele momento. Mas, mais que isso, as mensagens do Intercept, mesmo que não utilizadas, como disse o ministro Gilmar Mendes no seu voto, permitiram a contextualização de tudo aquilo. Permitiram se perceber claramente o conluio absolutamente ilegal entre Ministério Público e juiz para condenarem pessoas e para tirarem da investigação outras. Sérgio Moro chega a dizer, esse aqui não, porque não podemos brigar com todo mundo, na hora de brigar com ele, vamos brigar só com esses aqui, que era Lula e o PT, fundamentalmente, e outros que estavam circundando nas suas relações. Então, esse conjunto de situações, que é uma evolução, mostrou para a sociedade brasileira e para o mundo que nós tivemos um juiz arbitrário, que foi incensado e aplaudido pela imprensa, dirigindo, de acordo com a sua visão político-ideológica, uma investigação. E, portanto, proferiu sentenças injustas, sentenças não embasadas em prova e acabou, de certa forma, influenciando até mesmo o processo de impeachment de Dilma Rousseff e eleição de Jair Bolsonaro. E o fato, né, dessa mudança de entendimento, como você avalia isso, né? O Supremo ele já voltou atrás em vários casos, né, como a execução em segunda instância, por exemplo, né? Você acha que mudar o entendimento, mudar o jeito que vê uma situação, né, como uma corte, se isso causa mais insegurança jurídica, ou você acredita que a corte mesmo tem que sempre rever os seus posicionamentos no sentido de corrigir eventuais injustiças e reconhecer eventuais erros? Evidente, a segurança jurídica é um princípio que deve orientar os Estados de Direito. Então, portanto, ter segurança jurídica é uma virtude. Porém, o Brasil e qualquer país, quando vive situações de turbulência política, ele acaba gerando situações contraditórias. É da vida. Juízes são homens e mulheres, são submetidos a pressões, a situações, a leituras equivocadas, a novas avaliações, a revisões de pensamento. E o Supremo Tribunal Federal, como o Poder Judiciário, por ser composto de homens e mulheres, estão vivendo a história no momento em que ela se desdobra. Seguramente, algumas das pessoas que diziam, não, Sérgio Moro é um juiz acima do bem e do mal, mudaram a sua opinião
quando tomaram ciência e a consciência de certos fatos. Então, portanto, eu entendo o que acontece com o Supremo Tribunal Federal, sei que seria o desejável, seria uma linha reta geradora de segurança jurídica, mas é preferível rever um erro do que perpetuá-lo. E o que você acha, quais são os impactos políticos e jurídicos dessa decisão que a gente teve? Imensos. Eu acho que a Lava Jato, ela teve uma dimensão que, em tese, seria virtuosa, que é o combate à corrupção. A corrupção é um malefício, ele é um problema, ele é uma questão que no Brasil existe desde o nosso período da descoberta. Mas os fins não justificam os meios. Mas os fins não justificam os meios. Então ela é virtuosa, mas ao mesmo tempo ela aniquilou outras virtudes. Né? E que virtudes aniquilou? As virtudes do Estado de Direito. O juiz Sérgio Moro e aquelas pessoas que atuaram com ele nesse processo, pura e simplesmente resolveram fazer um vale tudo. Mas vejam que é curioso. Num primeiro momento parecia que era um vale tudo para combater a corrupção, pode erradicar a Constituição, pode erradicar tudo. Mas depois ficou claro que não era só para combater a corrupção, não. Era um projeto político, ideológico para tomar o poder. Claro? Se os fins não justificam os meios no combate de uma virtude, imagine quando você percebe que os fins, nesse caso, não eram virtuosos. Os fins eram o assumir do poder, era a vaidade exacerbada de alguns que se achavam donos da história e donos da política. Então, portanto, esse tipo de situação, ela é delicada, ela é grave e acabou sendo, infelizmente, reproduzida por muitos juízes, de primeira instância, inclusive, e por alguns tribunais, que resolveram realmente começar a ser os senhores do tudo e não aplicadores do direito. Isto é grave e acho que o Supremo Tribunal Federal e os outros órgãos jurisdicionais do país, independentemente da coloração política e ideológica que seja sendo, que tenha a pessoa que é julgada, tem que rever essas decisões. Basta de arbítrio, basta de autoritarismo, basta de negação do Estado de Direito. E qual é o impacto dessa decisão, em especial no caso do presidente Lula? O que isso gera? Quais são as consequências? Primeiro, um resgate da história. O presidente Lula ficou privado da liberdade por um grande tempo. Não pôde ir ao enterro do seu neto, teve um conjunto de constrangimentos que não se recuperam mais. Mas eu acho que o que satisfaz nesse momento não limpa o errado que foi feito, mas o que satisfaz nesse momento é a história poder estar sendo reescrita. É a possibilidade de se resgatar uma situação que nunca poderia ter acontecido. O governo Dilma Rousseff, do qual eu tive a honra de ser ministro, ele investigou corrupção, sim, dentro das condições que nós criamos, mas nós não tínhamos condições de evitar o arbítrio de um juiz, de um membro do Ministério Público e que criaram uma verdadeira república independente em Curitiba. Isto tudo acaba sendo resgatado hoje. Às vezes há certos erros na história que são muito doloridos, mas que servem como um exemplo para o futuro, para que não mais se repita. E é importante falar que uma consequência agora vai ser a nulidade de todas as provas desse processo, E agora que está na competência aqui da Justiça do DF, né? Vai voltar. Eu acho que agora combinou duas coisas, né? E combinou a suspeição e a incompetência. Então, eu acho que esse processo agora está morto por todas as razões que, obviamente, aqui foram expostas. Mais duas perguntas, prometo. Como é que fica a relação, a imagem do juiz Sérgio Moro, que até então, né, era uma imagem que tinha muita credibilidade, né, mesmo no âmbito acadêmico. Como é que fica agora a imagem do juiz Sérgio Moro? Eu me lembro que uma vez foi na Folha de São Paulo um artigo que comparava Sérgio Moro ao Savonarola, ou seja, uma pessoa que se achava dona do bem, da verdade e de tudo, e depois acabou morrendo, julgado pela própria circunstância daquilo que fez. E quando saiu esse artigo, o Sérgio Moro ficou bravíssimo, esbravejou, ele escreveu cartas, reclamou da Folha, que aquilo era um absurdo. Será que era uma predição esse artigo? Eu acho que poderia ser. Eu acho que Sérgio Moro, que era um homem todo poderoso, acima do bem e do mal, começou a mostrar as suas fraquezas, as suas vilanias, as suas incorreções e, portanto, eu acho que é possível que essa história termine ele pagando penas por aquilo que não deveria ter feito.
E agora a última pergunta, você comentou, né, que o presidente Lula, ele sofreu várias consequências por conta dessa suspeição do juiz Sérgio Moro. Ele pode entrar com alguma ação na justiça em termos assim de ressarcimento do dano? Ou a minha segunda pergunta é, o juiz Sérgio Moro cometeu crime? Algum crime? Você vislumbra isso? Porque eu não vislumbro algum crime. Se nós tivéssemos analisado, pudéssemos usar as mensagens para condenar, eu acho que essas mensagens poderiam sim tangenciar ilícitos penais. Claro? No processo, nós temos uma situação de abuso de poder, claro? Que em tese talvez não dê para uma condenação criminal, mas poderia uma eventual ação de responsabilidade civil do Estado promovida pelo presidente Lula, uma vez que existe nexo causal entre fato e dano neste caso. Porém, eu acho que as apurações ainda não acabaram. Há situações que ainda estão sendo apuradas, e acho que o Ministério Público tem o dever, e acho que o fará, de apreciar tudo aquilo que aconteceu em Curitiba, porque é possível que ainda surjam elementos novos. E se esses elementos novos surgirem e revelarem crime, paguem as penas os que merecem pagá-las. É isso, gente. Curtem, comentem, compartilhem e fala para me seguirem no meu perfil. Pode seguir ela no perfil dela. Prazer em conhecê-la. Obrigado. Tchau, tchau.